Capítulo 3 das garantias de livre iniciativa. Artigo 4º. É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente, inciso 1, criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Inciso 2, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado. Inciso 3, exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. Inciso 4, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. Inciso 5, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Inciso 6, criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. Inciso 7. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Inciso 8. Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal. Inciso 9. Exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza, de maneira a mitigar os efeitos do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei. Capítulo 4 da análise de impacto regulatório. Artigo 5. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade de administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo, para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único. Regulamento que disporá sobre a data de início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, os requisitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Capítulo 5 das alterações legislativas e disposições finais. Artigo 6. Fica extinto o Fundo Soberano do Brasil, fundo especial de natureza contábil e financeira, vinculado ao Ministério da Economia, criado pela Lei 11.887. Artigo 7º. A Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação, em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização de pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constituem desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 113. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Inciso 3. Corresponder à boa-fé. Inciso 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Inciso 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lagunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Inciso 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 980-A. Parágrafo 7º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual, de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Artigo 1052. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Capítulo 10 do Fundo de Investimento.
Artigo 1368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituído sobre a forma de condomínio de natureza especial, destinada à aplicação de ativos financeiros, bens, direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos artigos 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimento na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei, estabelecer: inciso 1. A limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. Inciso 2. A limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento, perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. Inciso 3. Classes de cotas com direitos a obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção de responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido no inciso 1 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva, nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos do seu regulamento ou pela Comissão de Valores Imobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento, constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo.